Olá, Eli Jordano, Eli Jordana, eu sou Marina Couto e hoje nós vamos resolver a prova do CFO Bombeiros aí, que foi agora em janeiro de 2021. Essa prova foi um pouco atípica, né? Não tá assim com a mesma pegada da Fundep. Vocês devem ter reparado que a parte de português, por exemplo, caiu interpretação de texto. Praticamente a gente teve aí duas questões de gramática. A parte de literatura, da mesma forma, apenas duas questões de matéria. Então foi uma prova assim um pouco fora da curva, mas ao meu ver ela foi até uma prova mais simples pelo fato de depender da interpretação de texto, tá? Nós vamos resolver cada questão aí, discutir, falar como que o que se esperava de cada questão, né? E aí, vamos lá? Então, português, é isso aí. CFO, inscreva-se no canal, tá? Olha aí, siga nosso Instagram, LJ Aulas Online, Prof. Marina Couto, pode mandar lá qualquer dúvida, dicas, tudo que vocês precisarem, tá bom? E o link do material está na descrição do nosso vídeo aí, tá bom? Então vamos lá. Vou deixar aqui no texto por enquanto. Vocês vão descansar da minha carinha. Porque, né, vocês repararam aí que caiu muito texto, muito texto. Isso foi um ponto, assim, de certa forma um pouco negativo, porque é meio cansativo, né? Então, assim, ao mesmo tempo em que em questão de matéria a prova foi mais simples, porque caiu muito mais interpretação de texto, foi uma prova mais cansativa, porque cada questão praticamente tinha um texto, principalmente literatura, né? Então, eu vou colocar aqui o texto grande para vocês, pra gente ir lendo. Vamos lá. Leia este texto. Questão número 1. Na língua portuguesa, o melhor é a gente se afastar de certos verbos. Em português, isso aí seria só... ficou errado aí, né? Mas aí seria só aquela chamadinha deles, tá? Então, em português, o melhor é a gente se afastar de certos verbos. Por exemplo, se uma pessoa nos diz: tu iludiste-me, em princípio, está zangada. Mas se diz: tu desiludiste-me, é possível que também não esteja muito contente. Com o verbo iludir, a gente nunca está bem. Se a gente faz uma coisa, é mal. Se a gente faz o contrário, é pior. Não é frequente que um ato seja tão abominável como o seu oposto. Por exemplo, respeitar é bom, desrespeitar é mal. Sabemos qual é a ação correta e a incorreta. Com o verbo iludir, não há ação correta. Ao se fazer uma reflexão, e aí tem esse textinho, né, legal e tal, uma pessoa se abraçando aí com a ilusão. É um texto muito legal, né, gente? Vocês repararam que todos os textos foi meio que brincando, né, com as palavras. Os textos foram muito bem escolhidos, eu gostei. Mas eu sou suspeita, né, que eu gosto. E essa questão é uma questão mais tranquila. Vamos lá. Ao se fazer uma reflexão sobre o uso de determinados verbos na construção deste texto, são empregadas palavras mal, pior, melhor, gente, invariáveis da língua portuguesa. Empregado o prefixo des, que na palavra desrespeitar e desiludir significa negação. Empregado o sentido do verbo iludir como algo pior que o sentido do verbo desiludir. Empregada a vírgula em se faz o contrário é pior, para separar o sujeito do predicado. Então, dá uma pausa aí. Tananã, tá? Pensa aí direitinho. Eu vou passar, ok? Dá um stop. Pensa, se você quiser, volta um pouquinho no vídeo para você lembrar ou pega a prova aí embaixo para você ler o texto e eu vou passar, beleza? Passei. Vrão. Resposta letra B de nádegas. Primeiro, né? Desrespeitar é não respeitar. Desiludir é não iludir, certo? Então aí você teria a ideia, sim, de negação. O prefixo des, ele significa mesmo negação. Agora vamos lá. Empregadas as palavras mal, pior, melhor, gente,
invariáveis? Não, gente. Existe maus, existe piores, existe melhores e existe as gentes, né? Inclusive, gente é um substantivo. Então, é palavra variável. Então, a letra A não poderia ser. Empregado o sentido do verbo iludir como algo pior do que o sentido do verbo desiludir. Vamos lá. Olha, eu vou voltar aqui, ó. Com o verbo iludir, a gente nunca está bem. Se faz uma coisa, ou seja, iludir, é mal. Se faz o contrário, desiludir, é pior. E aqui embaixo ele ainda fala assim, ó, não é frequente que um ato seja tão abominável como o seu oposto. Então aqui ainda dá uma ideia de igualdade. Dá uma ideia de igualdade, né? O tão como. Então aqui dá uma ideia de igualdade. E aí, ó, quando você pega aqui, vai falar que iludir é pior do que desiludir. E lá tá falando o contrário, ó. Se faz uma coisa, ok, iludir é mal. Se faz o contrário, qual que seria o contrário? Desiludir. Aí é pior. E aqui tá falando o contrário. Então, na verdade, você teria que voltar no texto para não marcar a letra C, beleza? E a letra A aí depende do seu conhecimento de gramática. É só você lembrar lá, as variáveis são VASPAN. São as variáveis. E as invariáveis são CIPAR. Tá? Variáveis, verbo, artigo, substantivo, pronome, adjetivo. Essas aqui são variáveis. Vou escrever para vocês não esquecerem. Variáveis. E CIPAR, conjunção, interjeição, preposição e advérbio. Então, mal, pior, melhor são adjetivos, tá lá em variáveis. E gente é substantivo, tá? Em variáveis. É o S e o Azinho aqui de VASPAN. Então, essa você precisava lembrar da gramática. Agora, empregada a vírgula em se faz o contrário, é pior. Aqui você não tem o sujeito e predicado separado. Primeiro, você nunca separa sujeito de predicado com vírgula. Então, você já podia não marcar essa, porque você já sabe que não se separa sujeito e predicado com vírgula. Beleza? Agora, por que tem essa vírgula aí, então, Mar? Porque isso aqui, ó, é uma oração subordinada adverbial, condicional, tá vendo? E ela está antes da oração, antes da oração principal, então ela está na ordem inversa. Ela está deslocada. Ela está deslocada. Por isso que tem essa vírgula aí. Então, deu para pegar? Então, olha lá. Letra A não pode ser porque essas palavras são variáveis. A letra C não pode ser porque o próprio texto nos diz o contrário. E logo embaixo ele, inclusive, faz uma relação de igualdade. E a letra D não pode ser porque a vírgula está utilizada aí para separar, né, para isolar uma oração subordinada adverbial condicional deslocada, tá bom? Porque ela está na frente da oração principal. Tranquilo? Essa era uma questão que, na verdade, dependia da sua interpretação de texto e um pouco de gramática. Então vamos para a questão 2 aí comigo? Outro texto. Nem tudo são más notícias, em termos gramaticais. Em português, é muito difícil uma pessoa ir à falência. Justifico esta ideia com a seguinte teoria fascinante. Normalmente, considera-se que o verbo falir é defectivo. Significa isso que lhe faltam algumas pessoas, designadamente a primeira, a segunda e a terceira do singular e a terceira do plural do presente do indicativo e todas as do presente do subjuntivo ou conjuntivo, tá? Não se diz eu falo, tu fales, ele fale, né? Até porque aí seria verbo falar e não verbo falir. Não se diz eles falem. Todos os modos e tempos verbais do verbo falir se admitem, com exceção de 4 pessoas do presente do indicativo e todo o presente do conjuntivo. Em que medida isso é bom? Bem, não é possível falir presentemente no Brasil. É claro que ele está sendo bem irônico aí, né? Eu falo é uma declaração ilegítima. Podemos aventar a hipótese de vir a falir, porque eu falirei. É uma forma aceitável do verbo falir. E quem já tiver falido,
não tem salvação, porque também é perfeitamente legítimo falar, né? Afirmar, eu fali. Mas ninguém pode dizer que neste momento fale. Acaba por ser justo que o verbo falir registre essas falências na conjugação. Justo e útil, sobretudo em tempos de crise. Basta que os brasileiros vivam no presente, que, além do mais, é um dos melhores tempos para se viver. Para que não falam, outra conjugação impossível. Não deixa de ser misterioso que a língua portuguesa permita que no passado se possa ter falido e até que se possa vir a falir no futuro, ao mesmo tempo que invibializa que se fala no presente. Se eu nunca falo, como posso ter falido? Se ninguém fale, por que antever que alguém falirá? Então é um texto muito legal aí, né? Esse texto achei super engraçado, muito bem escolhido, né? Outros verbos defectivos que a gente às vezes fica perdido é colorir, explodir, então não existe eu coloro, não existe eu explodo, embora as pessoas falem muito isso. Então é bem legal esse verbo, esse verbo é ótimo, né? Esse texto, eu gostei muito. Não sei se vocês gostaram, mas eu adoro, né? Então vamos lá, em tom humorístico, o autor defende em seu texto o fato de que, sendo o verbo falir defectivo, agora vamos lá, você tem que ter a manha nessa daí. Eu vou dar aqui a paradinha, você dá o stop e aí você vai pensar, tá? Que eu vou passar aqui e a gente vai discutir. Param, 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 vrum. Então vamos lá, essa é uma questão especificamente de interpretação de texto. O verbo falir, sendo defectivo, contribui para a atual crise? Não, né, gente? Claro que não. Não é um verbo que vai fazer o Brasil entrar em crise econômica, né? Não é o verbo falir. Ai, por causa do verbo ser defectivo, todo mundo ficou, né, em crise e tal, teve todo esse problema de recessão. Não, não. Então, pelo amor de Deus, aí você já vai pensar o quê? Além do texto, né? Não faz sentido isso. Então, a letra A você já tira de cara, tá? Gera preconceito linguístico em relação ao uso desse verbo. Você pode reparar que não tem nenhum momento do texto a ideia de preconceito linguístico. Embora a gente tenha estudado preconceito linguístico, seja comum cair nas bancas, né, dos concursos no geral, não tem caso de preconceito linguístico. Preconceito linguístico geralmente é como? Com relação aos lugares, né? A ideia da variação diatópica, variação diastrática, né? De alguns estratos sociais. Então, assim, dá realmente para você entender que não fala de preconceito linguístico aí. Preconceito linguístico é tipo uma pessoa diminuir a outra porque ela fala de forma inadequada com a norma culta, por exemplo. Entendeu? Então, vamos lá. Faz com que no presente nenhum brasileiro possa falir. É claro que ele está falando aqui em tom humorístico, né? Ele está sendo super irônico, pelo amor de Deus. Ele não acredita nisso, ele está sendo irônico. E leva qualquer brasileiro à falência no futuro presente? Não, porque no final do texto ele nos fala, se eu nunca falo, como posso ter falido? Se ninguém nunca fale, por que antever que alguém falirá? Entendeu? Então, na verdade, ele vai mostrar que não tem isso, né? Ele fala até que é curioso. Então, a resposta aí, letra C de anos. C de anos, beleza? Mais uma questão aí tranquilinha, vocês viram? A prova tava legal, né, gente? Tava legal, eu gostei. Vamos lá, questão número 3. Essa questão é de gramática, tá? Essa questão é de gramática, ela é de tipos textuais. Tipos textuais. A gente falou disso, sabe quando? Naquela live que o Hugo fez. Vocês lembram? O Hugo, ele fez uma live naquela da semana do bombeiro, papo de bombeiro. E aí a gente falou sobre isso. Eu falei, gente, não esqueçam que existem os textos narrativos, dissertativos, injuntivos. E caiu exatamente isso, tá? Então quem tava lá no papo de bombeiro, é só entrar lá e ver que você vai lembrar. Beleza? Então vamos lá. Dicas para levar uma vida bacana. Elogie 3 pessoas por dia, ou quantas você quiser. Faça novos amigos, respeite todas as coisas vivas, especialmente as indefesas. Pague suas contas em dias, seja humilde em suas vitórias. Surpreenda aqueles que você ama com presentes inesperados. Tenha um aperto de mão firme. Trate os outros como
gostaria de ser tratado, saiba guardar segredos, aceite uma mão estendida, sorria mais, tenha prazer em fazer bem feito, agradeça mais, gaste menos do que ganha, perdoe a si e aos outros, não tome nenhuma decisão quando estiver cansado ou nervoso, dê às pessoas uma segunda chance, olhe no olho, não adie uma alegria. Legal, 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 legal. Vocês repararam aí que todos os verbos eram verbos no imperativo. Se fosse uma questão de funções da linguagem, essa seria a função conativa ou apelativa, né? Isso é característica de um tipo de texto, um tipo textual. Então vamos lá. Do ponto de vista de sua tipologia, esse texto é predominantemente, olha aí, dá uma olhadinha, pararam, pararam, tchuk, vou passar, beleza? Injuntivo, porque apresenta instruções para o leitor, procurando orientá-lo a agir de determinado modo. Então, olha só, vamos lá. O texto argumentativo, primeiro, ele é um texto geralmente temático, ele é chamado de argumentativo ou dissertativo, tá? Mas qual que é a diferença de texto dissertativo argumentativo e texto só dissertativo? O texto dissertativo argumentativo, ele apresenta a sua opinião e o argumento. O texto só argumentativo, ele vai apresentar só o argumento, entendeu? Muitas vezes ele não precisa necessariamente ter a sua opinião. Mas aqui nós vamos pensar então que é um texto em que há uma opinião. Essa opinião, ela vai ser passada, né, por meio de argumentos, ela vai ficar clara e ela vai tentar persuadir o leitor, né? Ela vai tentar, na verdade não é nem persuadir, é buscar a adesão do leitor, tá? Porque é um texto que defende uma opinião, uma tese. Por isso que é chamado de texto temático. O texto descritivo já é um texto figurativo, ou seja, é um que você consegue criar uma figura, uma imagem. Esse aqui é temático, tá? Uma imagem na sua cabeça. E aí, o que rola no texto descritivo? Ele realmente vai descrever, né? Então, ele fala bem assim, esta é uma caneca preta com a logo do LJ. Então, você repara que não há uma passagem de tempo, os verbos são estáticos, geralmente são verbos de ligação seguidos de predicativo, ou seja, seguidos de adjetivo. É comum que haja abundância de adjetivos, o que não há naquele texto que a gente viu, né? O texto fala assim, faça isso, faça aquilo, tranquilo? Então, olha aí, apresenta situações sem mudança ou progressão temporal, descrevendo comportamentos. Geralmente nele você tem o predomínio de adjetivos, verbos realmente sem mudança temporal, então verbos no presente, e geralmente são verbos de ligação. Já o texto injuntivo, ele é aquele que te induz a fazer alguma coisa, tá? Lembra lá, compre batom, seu filho merece batom. Então ele te induz, você lembra, ó, injuntivo, indução, injuntivo, indução. Então ele vai te induzir a fazer algo. Então é comum que haja nele o quê? As instruções e o predomínio de verbos no imperativo. Se ele vai te induzir a fazer alguma coisa, só lembrar que o verbo no imperativo, aí você lembra do imperador. O que o imperador faz? Dá ordem. Então é isso, é um texto que te induz a fazer algo. Então, injuntivo, indução. Beleza? E o narrativo, ele é aquele texto, né, que vai ter narrador, personagem, enredo. Ele tem geralmente, os verbos são no passado, tá? Os verbos geralmente são no passado, porque há uma ideia de passagem de tempo, né, de progressão temporal. Então, os verbos geralmente são no passado, porque há uma ideia de sucessão de acontecimentos. E aí você tem lá narrador, personagem, espaço, enredo e tempo, que são os 5 elementos da narrativa. Então aí, resposta letra C de anos, ok? Vamos aí.
Outra questãozinha, vou colocar aqui pra vocês. Essa questão já é uma questão, assim, de sacanagem, né? Cá pra nós, eu achei ela uma questão de sacanagem. Pegadinha da banca, pegadinha do malandro. Porque foi, assim, sutil mesmo, a questão, as alternativas, a mudança entre as alternativas, entendeu? Então, vamos lá. Esta é a nossa música. Vocês se conheceram ouvindo essa música? Não, nós somos os compositores. Rimos muito. Então vamos lá. Na construção dessa tirinha, a ambiguidade que gera humor. São elementos que participam da composição do sentido desse texto, exceto a informação de que a música foi... desculpa, já ia eu fazer, né? Vou esperar um pouquinho, vocês dão uma lida, qualquer coisa, pega o material aí, volta e ó. Posso passar? Resposta letra B de nádegas. Muito bem, B de nádegas. Então olha lá. Ela aqui é o exceto, viu? Primeira coisa que você tem que olhar é isso. Então vamos lá. A informação de que a música foi composta pelo casal, quer saber que há uma ambiguidade que gera humor. São elementos que participam da composição de sentido desse texto, ou seja, do humor e da ambiguidade. A informação de que a música foi composta pelo casal, o que certamente reduz a possibilidade de presença de romantismo no caso de ele ser um instrumento de boas recordações. Sim, né? Quando um casal fala, nossa, essa é a nossa música, geralmente você fala, ai, que lindo e tal. Mas aí há uma quebra de expectativa que é geralmente o que gera humor. Letra B, que é a resposta. Vou pular a letra B, vou na letra C. A palavra música, no segundo quadrinho, que pode fazer menção àquela canção que lembraria o tempo em que o casal se conheceu. Sim, né? Quando você fala, essa é a nossa música. Essa é a nossa música. E ele fala, então vocês se conheceram. Tanto música quanto nossa, né? Na verdade, o que gera ambiguidade aí é a expressão nossa música. Porque você não sabe se é uma música composta por eles ou se é a música do casal. Então, a resposta aí também está certa, né? Agora, o pronome nossa, no primeiro quadrinho, que pode se referir tanto à música eleita pelo casal, como à preferência. Essa aí é a mais correta, né? Inclusive, ela é a mais de cara. Agora, olha aí. A interação oral entre os interlocutores que dificulta a explicitação da referência do uso do nome, do pronome nossa empregado na fala. O problema dessa aqui, ó, é essa partezinha. Porque eu concordo com vocês que realmente é dessa interação que surge, é da conversa deles que vem o nossa, mas olha aqui, tá falando que a interação entre os interlocutores dificulta. Então, é como se a forma como eles estão conversando criasse talvez algum ruído na comunicação, no processo de comunicação. E aí causasse ambiguidade. É isso que está falando nessa letra. E não é isso que acontece. O problema está no código, ou seja, no que é falado e na mensagem, né? Na verdade, na mensagem. Porque fala assim, nossa música, então é ambíguo. Então você tem ali um problema, um ruído no processo de comunicação. Mas esse ruído não vem dos interlocutores. Esse ruído vem da mensagem, das palavras que são ditas na mensagem de forma ambígua. Tranquilo? Então, essa é uma questão meio sacana, vou dizer a verdade. É uma questão meio sacana, tá bom? Agora, a última questão aí, pra gente fechar português. Olha aí, no início da crise do coronavírus, no Brasil, em março de 2020, alguns dos principais jornais do país publicaram a mesma capa com a mensagem: juntos vamos derrotar o vírus, unidos pela informação e pela responsabilidade. Aí tem várias capas de jornal, né? Agora vamos lá. Com base no texto das capas, vou colocar aqui. Analise as afirmativas a seguir. A imprensa decidiu veicular a mesma mensagem na capa dos jornais por não haver outro assunto à época?
A imprensa destacou a importância de informação e na capa dos jornais assumiu a responsabilidade de combater as notícias falsas sobre o Covid. A imprensa conclamou a união de esforços dos meios de comunicação pela valorização da informação jornalística contra o coronavírus. A imprensa reconheceu a situação dramática da pandemia e criou um meio de assumir a divulgação de informação responsável sobre o Covid. A imprensa demonstrou que os jornais brasileiros estavam reunidos em torno de uma mesma causa comum: servir a população com jornalismo de qualidade, com a responsabilidade que o momento exigia, enfrentar e vencer a pandemia. Pensa aí, galera, você quer saber quais são as verdadeiras. Vamos lá. Apresentam atitudes evidenciadas pela imprensa nacional por meio dessa iniciativa. Os itens, vou voltar aqui, dá um stop, beleza? Agora eu vou passar para frente e você responde aí e eu vou colocar a resposta, hein? Tarará, tarará. Letra D de jeans. Vamos lá, eu já dei a dica aqui, né? Eu já dei a dica aqui, ó. A imprensa, vou apagar aqui, ó. Não, pegar marca-texto. A imprensa decidiu veicular a mesma mensagem por não haver outro assunto? Não, galera. Falsa. A imprensa destacou a importância da informação? Sim. E na capa dos jornais assumiu a responsabilidade? Sim. De combater notícias falsas? Não tem nada. Olha aqui, ó. Não fala notícias falsas, não fala fake news. Não tem nada falando de notícias falsas. Não tem nada. É claro, e eu concordo com você que isso está nas entrelinhas, mas está te perguntando se está na capa. Então, nessas interpretações de texto, você não vai nas entrelinhas, você vai no que está escrito, beleza? Então, não está certa a número 2 por causa disso. A imprensa conclamou a união de esforços dos meios de comunicação pela valorização da informação jornalística contra o vírus? Verdadeiro. A imprensa reconheceu a situação dramática da pandemia e criou um meio de assumir a divulgação de informação responsável sobre o Covid? Sim, né? Essa união, inclusive. Demonstrou que os jornais brasileiros estavam reunidos em torno de uma mesma causa comum? Sim. Então, resposta aí, 3, 4 e 5, né? A 2 é a lá da fake news. 3, 4 e 5. Então, é isto, galera. Espero que vocês tenham gostado, tá? Espero que vocês tenham aí pegado a manha da prova. Eu sei realmente que pegou todo mundo de surpresa, não caiu gramática, mas eu acho que de certa forma, quer dizer, caiu, né? Mas caiu bem pouco. Mas eu acho que de certa forma isso já era esperado, pelo fato de cair sempre mais interpretação de texto mesmo. E de certa forma é positivo, porque a interpretação de texto, na verdade, ela depende mais da sua capacidade de interpretar e não do seu conhecimento sobre a gramática em si, né? Então, é isso. Qualquer dúvida, pode entrar lá em contato comigo, tá? Prof. Marina Couto. E é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.